muito bom dia. Nós estamos hoje na igreja reunidos com alguns irmãos. Evidentemente que outros não puderam comparecer aí devido a essa questão da pandemia, nós compreendemos perfeitamente. E nós vamos aqui usar esse tempo para glorificar e para bendizer o nome do Senhor. Nosso objetivo é sempre trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de fortalecimento para todos. Então eu peço que abram, vamos abrir aqui, os irmãos estão na igreja, vamos abrir a Bíblia no livro na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 a 20. Todos aqui já encontraram, na igreja encontraram. Quando a gente está na igreja ouve folhinhas ainda, porque nem todos encontraram, mas hoje dá para ouvir mais ainda. Mas ok, já encontraram, então vamos lá. Vamos fazer essa leitura, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É um texto muito legal, muito bonito, esse texto de Paulo, mas como ele é um texto que eu penso que é sempre importante se você olhar versículo a versículo, ele vai te dar várias orientações. Então nós vamos vamos nos estender apenas até o versículo 13, tá? Que é aliás a base da nossa meditação desta manhã, que é tudo posso naquele que me fortalece, tá? O apóstolo Paulo, quando ele fala para os filipenses, né, alegrei-me sobremaneira, né? Vou só pegar uma água aqui e a garganta, vou sair do foco um pouco, ou não. Quando o apóstolo Paulo fala alegrei-me sobremaneira, ele está dizendo profundamente, fiquei profundamente feliz no Senhor, porque ele sabia que essa boa atitude, essa boa ação dos filipenses para com ele, o que aconteceu ali? Mandaram um donativo financeiro, uma ajuda para Paulo, porque Paulo, a partir do momento que ele assumiu o seu ministério apostólico, ele saiu pregando a palavra de Deus, ele já não tinha mais a sua função que anteriormente, ele trabalhava para o governo, e ele deixou essas atividades e foi pregar o Evangelho. E é claro, assim como também um pastor que tenha lá o seu tempo integral dentro de uma igreja, ele precisa das suas necessidades, né, sendo atendidas. E o apóstolo Paulo, ele viveu exatamente na dependência dessa ajuda, claro, do Senhor. Por isso ele disse: alegrei-me, fiquei profundamente feliz. Ele colocou, e acho muito importante essas colocações na palavra de Deus, que ele fala: fiquei sobremaneira feliz, sobremaneira alegrei-me, sobremaneira, fiquei muito feliz no Senhor. No Senhor, ele se alegrou em Deus pela atitude dos irmãos, porque ele via ali um fruto,
ele via naquela atitude crescimento espiritual, de entender a necessidade do servo de Deus. E ele fala ali: renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Por quê? Ele já tinha feito isso antes. Se você ler, não precisa ler aqui, se você ver o capítulo 2, aí, 2 páginas atrás, do versículo 25 ao 30, você vai ver que eles já tinham dado uma assistência para Paulo. E ele cita depois lá abaixo que eles mandaram ajuda não somente para ele, mas para Macedônia. E aliás, ele deu ali uma chamada cutucada, né? Ele fala: olha, tem igreja que não se associou em nada comigo, não se associou, não me ajudou em nada. Mas aqueles irmãos com o coração movido, quebrantado, entenderam: puxa, o servo de Deus está lá naquela missão, nós temos que dar sustentação para ele, sustento para ele e para a família dele. Nós temos, irmãos entre nós que estão fazendo um trabalho missionário. Eles precisam, têm seus filhos, estão trabalhando para o Senhor. Para o Senhor. E Paulo, ele foi bem claro: alegrei-me sobremaneira, porque vocês ficaram atentos às minhas necessidades. Agora, ele deixa claro na sequência, no versículo 11, que ele fala: olha, digo isto não por causa da pobreza. E é muito importante essa meditação aqui, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo deixa claro aqui que a afirmação anterior não está relacionada com o fato de ter passado dificuldade ou não. Porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Olhando para a vida de Jó, lá no capítulo 1, 20 a 22, Jó, vocês conhecem, muitos de vocês conhecem a história dele. Era um homem íntegro, temente a Deus, um homem rico, de muitas posses, tinha muitos animais, tinha muitos serviçais à sua disposição, muitos bens. E sob digamos, a autorização de Deus, o diabo tocou na vida de Jó. Jó perdeu tudo, até filhos. E nesse momento onde ele contemplou toda essa perda, ele falou: nu vim do ventre da minha mãe. E depois ele acrescenta: e nu voltarei. Ou melhor, vamos parar de colocar as palavras, porque Jó falou assim, aqui: nu do ventre da minha mãe, nu saí do ventre da minha mãe. É isso mesmo, não errei não, tem decorar. E nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele falou: olha, eu tinha isso, agora eu não tenho mais, mas bendito seja o nome do Senhor. Ele não reclamou, ele não amaldiçoou: nossa, perdi. Não. E Jó não perdeu apenas bens materiais, perdeu pessoas, mas ele continuou glorificando a Deus. Ele sabia viver, numa situação de tranquilidade e numa situação de dificuldade. A mesma coisa que Paulo falou. Se você observar, ele fala: olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O viés aqui que Paulo está colocando para os filipenses, abre aspas, é um viés do donativo e financeiro, porque ele recebeu uma ajuda daqueles irmãos. Só quando você lê o texto de uma forma a observar cada detalhe, as palavras de Paulo nos remetem a uma condição de você fazer uma análise mais ampla. Quando ele fala tudo, lá no final do versículo 3, tudo posso naquele que me fortalece, ele está complementando de forma maravilhosa as palavras dele ditas anteriormente. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu já falei às vezes na igreja, e quando você fala se contemplar, se conformar em Cristo, viver contente em Cristo, não significa que você, diante da dificuldade, vai sair gritando pela rua como um louco: legal, eu estou com um problema, soltar rojões, maravilha, estou com dificuldade. Não, não é isso. As pessoas diriam que você é louco. Você vai adquirir esse momento de
plenitude na sua comunhão, exatamente na leitura da Bíblia e na oração, e você vai chegar a esse clímax, eu diria, de relação com Deus, porque você vai entender que é muito melhor, é muito mais gostoso viver na dependência de Cristo, independente da situação que você esteja, que eu esteja passando. Quando eu disse que a questão ela pode ser usada para outro momento aqui na Bíblia, é porque você não pode pensar, não, aqui ele está falando da questão financeira. Não, ele falou, aprendi a viver contente em qualquer situação. Quando você fala que você pode e deve esticar, né, a interpretação, esticar a movimentação em cima do texto, é porque é só você parar para pensar. Nós temos aqui pais de família na igreja, assim como você que está me ouvindo, nem sei quantos têm ouvido essa mensagem, mas você também tem suas responsabilidades, suas obrigações para com a sua família. E é claro, quando surge uma dificuldade, surge um problema, eu vi esses dias atrás, e é um caso só, que são milhares nesse país, nesse mundo, de uma mulher narrando as dificuldades que ela tinha. E aí a repórter perguntou para eu, essas reportagens, algumas são um pouco chamativas, mas eu penso que você tem que saber apreciar um jornalismo que quer chamar a sua atenção para a realidade ao seu lado. E eu penso que nesse caso, para mim, aconteceu isso, porque aquela mulher disse, quando você não tem para dar para os seus filhos, ela falou, eu não tenho vergonha. Em lágrimas, ela disse, eu peço para o meu vizinho, eu peço para algum parente. Então eu estou colocando essa questão, porque uma questão financeira, ela leva para muitos outros campos da sua vida. E quando Paulo falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, com certeza ele esteve diante de dificuldades. Às vezes o psicológico é meio abatido, às vezes se dá tristeza, e dá. Mas ele falou, aprendi a viver contente porque eu sei que Cristo estava atento às minhas necessidades. E quando eu falei das famílias aqui, é porque uma situação dessa, ela te leva para outros patamares negativos, de preocupação. De repente você esmorece na fé, fica fraco. De repente você discute na sua casa com o seu cônjuge, com o seu filho, por dificuldade financeira. Então, quer dizer, uma coisa puxa a outra. Mas aí ele fecha a questão, porque ele diz, eu aprendi a viver contente. E viver contente, aqui na fala de Paulo, é saber que Deus está atento. Eu coloquei no meu papel aqui, para que a gente faça, desses 2 versículos já, uma rápida reflexão. Como nós estamos enfrentando as dificuldades? Eu diria que neste momento, né, da sociedade, tem ocorrido muitas dificuldades. Muitas. Se nós fôssemos ligar para algumas pessoas, amigos, irmãos, e perguntar como é que estão as coisas, com certeza viria um relato. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem uma situação assim. Eu estava olhando no grupo de zap da igreja, a quantidade de pedidos de oração que nós temos recebido, né? Como aumentou. São muitos pedidos. Isso sem falar aqueles que vêm para mim. E com certeza os irmãos que estão me ouvindo também sabem que têm recebido muitos pedidos. Então nós estamos enfrentando um momento de muita dificuldade, é fato. Mas a questão é como que nós estamos passando por isso. Voltando na fala de Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver contente. E como eu disse, não é loucura você afirmar isso. E quando ele fala isso, ele está se auto-afirmando como dependente de Cristo. Eu dependo de Cristo. E aí ele se alegra, porque cara, eu dependo de Cristo. Ele falou, eu não dependo do governo romano, eu não dependo do clero judeu. Não, eu dependo de Cristo.
É como nós dependemos de Cristo. E Cristo usa as pessoas que estão ao nosso redor para ser um vaso de bênção em nossas vidas. Quando nós, ficando um pouco nesse âmbito aqui de necessidade, digamos, não financeira, mas até alimentícia, quando nós nos reunimos aqui na igreja de forma humilde, né, e fazemos uma cesta básica para uma família, eu não vejo isso como uma coisa do acaso. Eu nunca acredito em coincidência nem acaso no trabalho de Deus. É o Espírito Santo falando: irmão, vai lá, dá uma assistência para aquela família. Quando chega um pedido para você, você olha e fala: quem que é essa família? A família tal. Poxa, dificuldades. Por isso que é importante que os irmãos, a igreja toda esteja engajada nesse sentido, de olhar para os irmãos, ligar, não é ficar esperando o pastor fazer isso. Todos podem falar: fulano está precisando, porque é um momento difícil. A questão que eu trago aqui, irmãos, é como nós estamos passando por isso. De repente você tem perdas. De repente você perdeu o sossego, perdeu o sono, por causa dessa ansiedade que a gente está vendo na sociedade. Mas aí, quando você se volta para a palavra do Senhor, quando nós nos voltamos para a presença de Deus, algo maravilhoso acontece. E se os irmãos me permitem, tem um irmão em Cristo, o pastor Marquinhos, ele gosta muito de falar isso. Se você me permite, se ele ver a mensagem, ele vai rir sobre isso. É um irmão muito querido. Mas, se vocês me permitem, nessa semana nós estamos passando por uma situação, mas enfrentamos uma situação muito particular na nossa família. Tivemos que correr no socorro médico para 2 pessoas de nossa família, por conta aí dessa Covid, e recebemos um tratamento em um certo local de saúde de Bauru, que eu não quero aqui citar para vocês, que esse não é o momento, não quero falar sobre isso, mas só quero dizer assim, que o tratamento você não recebe nem do veterinário. E olha que eu também concordo que o veterinário tem que tratar os animais de uma forma amorosa e cuidadosa, né, com respeito. É um ser vivo, né? Tem muitos animais em casa. Mas enfim, ficamos agitados, não desesperados, mas agitados. E de repente, em muita oração, eu sei que a igreja orando, nós em oração de joelho, eu até brinquei com uma irmã minha, falou: olha, eu estou fazendo calo no joelho, então ficar orando. Graças a Deus, né? E através de um dos meus sobrinhos, Deus encaminhou uma orientação: vai lá e fala para eles, vai para outra cidade, que lá o tratamento vai ser melhor. Quando a minha sobrinha me ligou, que eles foram, ficou aquela dúvida, minha irmã falou: eu gostei muito dessa atitude de fé da minha irmã. E eu cheguei, coloquei oração, clamei a Deus, e eu vi a resposta do Senhor: eu vou. Um outro cunhado meu também, o pastor Donizete, falou: não, Deus está encaminhando, Deus está respondendo. E foram. E chegando lá, a primeira fala, foram 2 coisas que me chamou a atenção. Quando o médico viu a situação, falou: graças a Deus, foi Deus, hein, que trouxe vocês para cá. E a outra questão, a minha sobrinha me ligou e falou: tio, tratamento aqui é de primeiro mundo, nunca vi. Nós chegamos, já veio 2 pessoas para colocar já no soro, no oxigênio. Agora estão hospitalizados, estão melhorando. É um processo, a gente sabe, meio demorado, né? Talvez nem muito, mas é Deus que sabe. O fato é que eu estou citando isso para vocês, para colocar dentro desse contexto, como que nós estamos vivenciando as questões do nosso dia a dia. No nosso caso, no meu caso, eu falo por mim, mas de repente falo para minha esposa que está aqui, pelos irmãos que estão aqui, e aqueles que estão em seus lares. Na fé, pela fé, esperando em Deus. E é um processo que te leva para um momento de reflexão, de oração, de comunhão estendida, de silêncio, mas tudo isso te fortalecendo. E quando você vê a resposta de Deus, você tem que ir lá, como nós fizemos. Eu fiz isso, não por vanglória, porque eu sei que não foi só eu. Isso é a atitude de um servo de Deus. Ir lá no seu lugar sozinho,
e dar glórias a Deus. Eu falei na minha oração de quinta-feira, cedo: Senhor, eu não tenho palavras para me dirigir ao Senhor. Eu não tenho, eu me sinto muito pequeno com as palavras diante do Senhor. Eu estou trazendo esse testemunho aqui rápido para vocês que irão nos ouvir, para que você reflita, você pense como que você está vivenciando os seus problemas. Nós estamos passando por essa dificuldade, mas em nome de Jesus estamos vencendo, porque nós somos mais que vencedores, porque nós temos um Deus que nos ensina a viver em paz em toda circunstância. Nós temos um Deus que nos dá a garantia de uma proteção, de uma sustentação, seja qual for a circunstância. Nós estamos aprendendo a viver contente em qualquer circunstância, e é um processo, irmãos, é um processo. Até porque a vida espiritual nossa, o crescimento é gradativo. É gradativo. A perfeição do nosso ser só vai ser atingida na glória. Enquanto estivermos aqui, gemendo nesse tabernáculo aqui, nós enfrentaremos dificuldades sim, mas em nome de Jesus, nós seremos vencedores, por meio dele que nos amou primeiro. Então, quando Paulo fala, aprendi a viver contente em qualquer circunstância, ele está falando da dependência de Deus, e é isso que nós sentimos essa semana, mais do que em outros momentos. Somos sempre dependentes de Deus, mas existem momentos que a coisa aperta, não é? Mas aí você vê como que Deus é poderoso, como que Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Eu li uma mensagem esses dias de Isaac, lá no Velho Testamento, uma questão da água nos poços, as cisternas estavam todas entulhadas, os filisteus tinham jogado um monte de entulho, acabou com a água. E Isaac orando, achava a água, vinham lá e brigavam: não pode aqui, cavava um poço, não. De repente, Deus falou: vou te abençoar, Isaac, eu vou te abençoar. No mesmo dia, os seus servos disseram: Senhor, achamos água. Achamos água. Evidentemente, para você chegar nesse momento e você receber de Deus isso, achamos água, achamos a fonte, você tem que tirar todos os entulhos que estão no seu coração, todas as dúvidas, todas as interrogações. Fala: não, eu sei que o meu Redentor vive, assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e não é uma circunstância que vai me tirar da presença dele. Então eu peço que você faça a reflexão na sua casa, no seu momento aí, tá? Agora, guarde essa reflexão para o final, que nós vamos partir para o encerramento. No versículo 12: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Palavras encorajadoras e fulminantes para que observemos como está a nossa relação com Deus. Eu estou perguntando isso para mim, pergunto para você. Nós podemos afirmar, assim como Paulo, tanto ser estar humilhado como ser honrado? Nós podemos afirmar isso? Essas palavras são fulminantes para que a gente faça uma reflexão em nossas vidas, tá certo? Lembremos, eu coloquei aqui no meu papel, essas palavras servem para que nós observemos nossa relação com Deus. Vamos fazer uma lembrança aqui, quando a Bíblia fala da igreja, não essa igreja que algumas pessoas colocaram esses dias atrás aí, a igreja está sendo impedida disso, daquilo, nem sabe o que estão falando. Eu estou falando da igreja mística, a igreja de Cristo, a igreja comprada com o sangue de Jesus Cristo na cruz. Essa é a igreja de Cristo, não são essas paredes aqui. A igreja de Cristo somos nós, as pessoas. A igreja de Cristo, a relação dela com Cristo, a Bíblia traz no sentido de noivo e a noiva, não é? Num casamento. Lá na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, de 1 a 10, é falado sobre isso. Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. Então ela traz, lá em Efésios também, quando o apóstolo Paulo está dando instrução para como tratar a esposa, marido tratar a esposa tratar o marido, ele fala também dessa relação de Cristo com a igreja, que é uma relação de casamento, de amor. Ele fala para o marido: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja.
Então eu aproveitei digamos assim, esse ponto aqui, para lembrar de uma fala que é muito comum nos casamentos. Quando lá faz lá as suas, a pessoa geralmente fala-se uma mensagem, nós fazemos assim, uma rápida mensagem, não mensagem que de repente os convidados caem no banco, né? Mensagem rápida de casamento, mas é colocado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, não é? Eu acho muito bonito isso. E aí eu peguei essa fala, na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza, estejamos na presença do Senhor. Na alegria e na tristeza, vamos manter a nossa relação com Deus. Tanto sei estar humilhado como honrado. É o casamento. E qualquer casamento tem seus altos e baixos, não é? Mas não é por isso que vai separar, brigar, não é? O casamento de Cristo com a igreja é assim, é nesse sentido. Não da parte de Cristo, mas da nossa. Nós passaremos por problemas, por situações diversas ou adversas. Mas não foi falado na alegria e na tristeza? A nossa relação com Cristo é assim: é estar contente em qualquer circunstância, sabendo que Cristo está atento às nossas dificuldades, às nossas batalhas e às nossas lutas. E no versículo 13 a gente encerra: tudo posso naquele que me fortalece. Que bênção gloriosa quando enchemos o peito e afirmamos isso. Não importa a circunstância, seja boa ou ruim, estamos na dependência de Cristo e podemos tudo porque Ele nos fortalece. Eu li esses dias atrás, que o irmão mandou no nosso grupo uma mensagem nesse sentido também. Aliás, eu me amparei naquela mensagem, eu gostei muito, né? E eu peguei uma fala daquele irmão que diz assim: aprender a olhar para as dificuldades é ver nelas a oportunidade de exercitar a dependência de Deus. Exercitar a dependência de Deus é um exercício, irmãos. Eu seria um nécio, seria um estúpido se chegasse em você e falasse: não, é tranquilo. Não é isso. Eu estou dizendo que é um exercício diário, você aprender a ser dependente de Deus, dependente de Cristo. É um exercício. Pelas dificuldades você vê como que Deus é maravilhoso. E para encerrar, eu vou ler um texto que é muito conhecido, tá? Maravilhoso, que está em Abacuque. Eu deixo esse versículo para todos vocês que estão aqui, os irmãos que estão assistindo, os irmãos que irão assistir, os amigos. Abacuque termina o capítulo 13 dizendo assim, no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O meu Deus, o Senhor Deus, é a minha fortaleza. Veja que antes de Abacuque afirmar isso, ele fez uma citação de várias dificuldades, né? Pode acontecer o que for, eu me alegro no Senhor. Por quê? Porque Ele é a minha fortaleza. É a minha fortaleza. Que todos nós possamos atingir, digamos assim, esse grau de relação com Deus, em qualquer circunstância, sermos felizes, mas não felizes porque está passando por dificuldade, não estou dizendo isso. Feliz porque em saber que temos um Deus que tudo vê, temos um Deus que nos ama,
temos um Deus que está conosco, temos um Deus que fala: fica tranquilo que eu estou cuidando de você. Mas para isso nós temos que ter comunhão com Ele, pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos da nossa vida miserável, e nos colocar diante dEle como dependentes, necessitados. Ele vai ter alegria em me abençoar, em te abençoar. E assim como Abacuque, nós vamos poder bradar sim. Primeiro como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Repita isso na sua casa, no seu coração: tudo posso naquele que me fortalece. Nada me impede, tudo posso naquele que me fortalece, em nome de Jesus. E aí você vai poder bradar também como Abacuque: se a vide, eu vou falar novamente, floresça, a figueira não floresceu, a vide não deu fruto, não tem ovelha no aprisco, não tem gado no curral, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Ele é o Senhor Deus é a minha fortaleza, ela é a sua fortaleza. Pense nisso, viva isso. Você, todos nós seremos felizes na presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Senhor Deus, muitíssimo obrigado por este momento. Muitíssimo obrigado por podermos voltar, Senhor, para os cultos presenciais, mesmo que com pouca presença, Senhor, ainda dos irmãos, mas nós sabemos que isso é compreensível. E continuamos rogando por aqueles que estão sob tratamento, Senhor, minha irmã Nilson, João, também Thalita, também Donzete, Bia, guarda eles de todo o mal, Senhor. E os fortaleça, Senhor, e os guarde, Senhor, para que possam rapidamente voltar para o nosso meio e dar glórias a Ti e testemunhar. Muito obrigado por esse momento, Senhor. É muito bom, Senhor, saber que estamos na Tua dependência. Tudo nós podemos, porque o Senhor nos fortalece. Nós agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida nessa semana e que você seja uma testemunha viva daquilo que Deus faz e Ele vai fazer por você, por todos nós. Amém?